ser. Mas essa afirmação deixa muitas questões sem resposta. A diferença entre os ricos e os pobres é um tópico de estudo fascinante e importante para os confortavelmente ricos, para os pobres que se esforçam e para a classe média com suas preocupações e aspirações. Com base nos 2 capítulos anteriores, você já tem algum entendimento de por que pessoas diferentes têm rendas diferentes. Os ganhos de uma pessoa dependem da oferta e da demanda pelo seu trabalho, que por sua vez depende do talento natural, que é o capital humano, dos diferenciais compensatórios, da discriminação e assim por diante. Portanto, se você está só assistindo essa videoaula de maneira separada, se você não compreendeu aí essas questões sobre o ganho das pessoas, porque pessoas diferentes têm rendas diferentes, a importância do capital humano, os diferenciais compensatórios, a questão da discriminação, você pode retornar aí ao capítulo 18, ao capítulo 19, nas videoaulas referentes a esses capítulos, e fazer aí um resgate dessas questões que foram abordadas ali. Então, como os ganhos do trabalho representam cerca de 3/4 da renda total da economia norte-americana, aí é o caso dos Estados Unidos, os fatores que determinam os salários são também, em grande medida, responsáveis por determinar como a renda total da economia ela é distribuída entre os vários membros da sociedade. Em outras palavras, eles determinam quem vai ser rico e quem é pobre. Neste capítulo, portanto, abordaremos a distribuição de renda, um tópico que levanta algumas questões fundamentais a respeito do papel da política econômica. Um dos 10 princípios da economia, lá do capítulo 1, é que os governos, às vezes, podem melhorar os resultados do mercado. Portanto, essa era uma das questões fundamentais lá do capítulo 1, a videoaula também está disponível, do qual você vai ver, portanto, que os governos eles podem interferir no funcionamento das economias, melhorando, portanto, os resultados dos mercados. Por que se leva em consideração isso? Porque, em geral, os mercados eles não têm compromisso, digamos, com a questão da igualdade. Os mercados estão em busca de lucro e, portanto, eles produzem naturalmente resultados ineficientes ou injustos. E, portanto, o governo pode ser o agente que faz a correção desses efeitos adversos produzidos pelo mercado. Essa possibilidade é particularmente importante quando consideramos, portanto, a distribuição de renda. A mão invisível do mercado, ela age de maneira a alocar os recursos com eficiência econômica, não com eficiência social. Mas isso não garante necessariamente, portanto, que esses recursos sejam alocados com justiça. Como resultado, muitos economistas, mas não todos, acreditam que o governo deve redistribuir a renda para conseguir uma maior igualdade. Esse exemplo do governo pode ser muito bem visto com bastante sucesso, por exemplo, nos países escandinavos, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega, em que o governo tem um papel de distribuir a riqueza de uma forma a fazer o país ou os países ali serem os menos desiguais do mundo, ou serem os mais igualitários do mundo. Por quê? Porque você tem uma forte ação de um governo, de uma instituição pública eficiente e capaz de entregar esses resultados. Ao fazer isso, o governo se depara com outro dos 10 princípios de economia. As pessoas enfrentam trade-offs. Quando o governo, portanto, ele adota políticas para tornar a distribuição de renda mais equitativa, ele distorce os incentivos, altera os comportamentos e torna a alocação de recursos menos eficiente. Então, quando somente os mercados agem, eles agem com eficiência econômica, mas não agem com eficiência social. Quando os governos intervêm, os governos vão buscar agir com eficiência social, mas não vão agir ou vão atrapalhar a eficiência econômica dos mercados. E esse é um dilema que a gente vê na sociedade. Agora,
o nível de desigualdade de renda e o nível de pobreza, no caso, por exemplo, de um país como o Brasil, já é tão grande, tão absurda, que é difícil um economista não ter a mínima visão social de que o governo não tem que influenciar na economia ou não tem que resolver as distorções produzidas pelo mercado. Então, assim, no caso do Brasil e no caso de vários países mais pobres, a gente precisa do Estado para garantir um mínimo de decência e o mínimo de sobrevivência da sociedade com o mínimo de dignidade. E olhe que mesmo com o governo, isso ainda é uma tarefa muito difícil de ser realizada com sucesso. Nossa abordagem sobre a distribuição de renda se dará, portanto, em 3 etapas. Primeiro, vamos analisar o grau de desigualdade que há em nossa sociedade. Em seguida, consideraremos alguns dos diferentes pontos de vista sobre a função que o governo deveria desempenhar na alteração da distribuição de renda. E, por fim, discutiremos diversas políticas públicas que têm por objetivo ajudar os membros mais pobres da sociedade. Então, vamos lá partir, dividido em 3 partes. A primeira parte, portanto, que o Menkyu